Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, que alegria podermos dar continuidade à escuta, à reflexão do Evangelho do dia. Hoje, 8 de janeiro de 2026, quinta-feira, depois da Epifania do Senhor. E continuamos nesse tempo litúrgico de Natal. Que alegria podermos também reconhecer a nossa necessidade, a nossa sede, a nossa fome pela palavra de Deus. Estive esses dias visitando a paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Monte Santo, minha amada terra, minha primeira casa no Brasil. E nesse momento eu gostaria de agradecer na pessoa do Padre Carlos, pároco desta paróquia, e também ao Padre Erinson. Quero agradecer a todas as comunidades que me acolheram durante esses dias, aos amigos, né? Sem vocês, com certeza, não poderia também chegar a cada uma das famílias, das comunidades por onde estive. Obrigado à comunidade também Frutuoso, Maravilha, Pedra Vermelha, Itapicuru e também na cidade, na Igreja Matriz. Deus seja louvado pela vida de vocês, pelo projeto Alegra-te com Deus, um grande e querido filho que Deus me concedeu. E em todos esses lugares, momentos, sempre esteve conosco a palavra de Deus. Essa que hoje também nos alegra, nos motiva para continuarmos aprofundando. Escutemos o Evangelho do dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou como a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de hoje nos leva a esse momento em que Jesus volta para o seu bairro, a sua comunidade, onde cresceu, onde aprendeu com a sua família, com Maria e José, buscar sempre estar perto da comunidade, estar sempre perto da palavra que ele é, mas escutando também junto ao seu povo a lei do Senhor anunciada, levada, transmitida aos primeiros povos. Mas hoje algo acontece de diferente. Jesus toma a palavra e proclama: o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus confirma
que Ele é o cumprimento, a realização da promessa tão anunciada, tão esperada. E que acontece? O povo começa a duvidar, começa a se perguntar: mas este não é o filho de José, o carpinteiro? Meus irmãos, minhas irmãs, nós aqui no Brasil temos um ditado muito famoso, Santo de casa não faz milagre, Também outro ditado, ninguém é profeta na sua própria terra. É isto o que estamos vendo nesta passagem do Evangelho. O povo não acredita no Filho da Terra. Muitas vezes acontece isso, muito perto de nós. Quantas vezes fomos diminuídos, ignorados, porque não acreditaram em nós. Mas hoje, a partir do próprio Jesus, nós tomamos consciência que diante dessas pedras, diante dessas incompreensões, nós somos chamados para perseverarmos, mantermos de pé, confiantes no Senhor, que já passou por tudo isso antes de nós, mas que com a força do Espírito Santo, com a graça do Deus Todo-Poderoso, conseguiu realizar a sua missão. Jesus, neste trecho do qual faz leitura, Jesus afirma que Ele é a liberdade dos suprimidos. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus é a boa nova e que veio especialmente aos pobres. Não vamos diminuir nesta passagem, pela interpretação teológica, aos indigentes, aos desempregados, aos que passam fome. Claro que a eles também, ao qual Jesus vem trazer esta boa nova a partir de sua pessoa, mas também aos pobres de coração, aos pobres que não alcançam a riqueza que vem do alto, aos pobres que não abrem o coração, fechados, para que a luz de Cristo possa entrar. Jesus vai vir também para proclamar a libertação aos cativos, também aos que estão nas cárceres, Nós sabemos que devemos ser a favor da liberdade, do perdão, não mais construções de cárceres, mas conversão do coração. Um cristão está sempre aberto ao perdão, à reconciliação. Nós cremos na conversão do coração, na transformação de vidas antigas para a vida nova. Mas também Jesus vem libertar os cativos aos vícios, a tantos pecados, a tantas virtudes ruins que não vêm de Deus. Jesus é a vista daqueles que não enxergavam, não somente os olhos do corpo, mas também os olhos do coração, aqueles cegos que não alcançam a enxergar as maravilhas de Deus, manifestando-se na sua vida, em tantos lugares do mundo, no dia a dia. Jesus é a própria proclamação do ano da graça do Senhor. Nós acabamos de viver, é o ano jubilar, mas também nós sabemos que todo ano é ano da graça, em que Jesus vem se manifestar em nossos corações, nas nossas vidas. E Jesus confirma que Ele é aquele que Deus enviou e o Espírito está sobre ele. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje continua
a cumprir-se esta passagem. Jesus está conosco. Jesus é o Senhor de nossa vida. Muitos não vão acreditar. Muitos vão fechar o coração. Mas nós somos motivados a não desistir de anunciar esta boa nova que um dia acolhemos no nosso coração. Por isso, que neste dia nós possamos também nos alegrarmos pela presença do Senhor. É Ele que vem ao nosso encontro, é Ele que continua a curar as feridas, é Ele que continua a nos devolver a visão, a vista, muitas vezes perdidas pelo pecado, por tanta arrogância, soberba, tanto ódio, tanta falta de perdão. Meus irmãos, minhas irmãs, o Evangelho de hoje é uma motivação para você, para todos nós sermos luz, mesmo que seja difícil, mesmo que não acreditem, não na nossa palavra, mas na palavra que nós um dia deixamos entrar em nossa vida e que hoje somos chamados a levá-la a todo mundo. Muitos vão nos aplaudir, né? Esta mesma experiência da reflexão do Evangelho do dia. Eu já estou escutando tantas palavras bonitas, né? Até fotos que estão enviando, agora escutam e assistem a reflexão na TV, né? Pelo YouTube. Olha que coisa bacana, né? Mas também, quem diz que não vamos, né, ser criticados? Quem diz que alguns não vão acolher o que estamos fazendo? Mas a palavra é ânimo. A palavra é confiança em Deus. Não vamos desistir de continuarmos alimentando da palavra que nos liberta, da palavra que nos alegra e nos conduz à salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.